boa noite, a paz do Senhor Jesus. Passando aqui rápido, vou ministrar aqui uma passagem da parte do Senhor. Na verdade, Deus já tinha me dado de manhã essa passagem. Só que eu só vim gravar agora, né? Ok, eis-me aqui. Tava com saudade missionária, estou aqui bem linda e maravilhosa. Estou de preto hoje, gente, mas não estou de luto não, viu? Que as pessoas costumam dizer, tá de preto, missionária, tá de luto não. Eu amo a cor preta, mas não tem nada a ver com luto. Então vamos lá. Se encontra a passagem de hoje, se encontra em Jeremias, no seu capítulo 18, do versículo 7 ao 13, que vai dizer aqui, ó. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. Preste atenção, porque eu tenho um vídeo aqui anterior falando que o Senhor, ele ia fazer o quê? Ele iria, eu acho que eu não cheguei a falar não, eu mostrei Ezequiel, a espada do Senhor. Mas eu tinha gravado antes, né? Eu não sei se eu cheguei a falar que Deus disse que ia dissipar um altar. E não é altar espiritual não, é altar físico. Então, vamos lá, né? Preste atenção. Então, vamos lá. No versículo 9 vai dizer: e no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem: não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor, versículo 13. Perguntem agora entre os gentios se alguém já ouviu uma coisa dessas. A Virgem de Israel fez uma coisa sobremaneira horrenda. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já tenho 2 dias, né, corriqueiros eu dizendo, né, que Deus, ele vai dissipar um altar. Já tem um tempo eu dizendo, se vocês prestarem atenção nos vídeos, que Deus, ele está forjando, ele está preparando, ele vai fazer uma coisa, está chegando para Salvador. O que Deus vai fazer, muita gente vai botar a mão na boca, outra vai botar a mão na cabeça, porque Deus, antes de ele fazer algo, ele revela primeiro aos seus discípulos. E ele falou que vai dissipar um altar. Ah, minha senhora, pode deixar desesperada, não. Deus, ele quer que as pessoas elas se arrependam das maldades, como diz aqui, né? Malignas, pessoas malignas, pessoas que estão fazendo coisas, que já subiram a narina do Senhor, está mais do que fedendo. Então Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Não tem prazer, né? Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Então Deus, ele já vem usando não só a minha boca, como de outros profetas, para dizendo que venham se arrepender. Venham se arrepender do pecado, pecados escondidos, oculto, né? Se arrependam, porque Deus, ele vai botar no leito. Deus, ele mata e não dá satisfação. Então Deus está falando, arrependam-se, porque o que ele disse que ele vai fazer, se converter, se arrepender, ele se arrepende do mal que ele iria fazer. Mas caso contrário, a pessoa ela não se arrependa, ele também, ele continua dizendo que vai fazer. Então só depende de quem, missionária, só depende de cada um se arrepender do seu pecado, para que Deus ele venha voltar atrás do que ele disse que ele vai fazer. Falaria ele e não cumpriria, diria e não fazia. Deus, ele é todo poderoso, né? Principalmente quando toca nos ungidos dele, quando maltrata os profetas dele, entendeu? A próxima vai dizer que não toquei nos meus ungidos, não maltratei os meus profetas. Então Deus hoje, ele está falando mais uma vez, arrependam-se. Arrependam-se para que eu possa voltar atrás
e não fazer o mal que eu disse que iria fazer. Caso contrário, eu vou fazer. Então, deixo essa mensagem nessa noite de hoje, que vocês venham, porque essa mensagem é direcionada para a pessoa certa, né? Venha se arrepender, porque Deus não é menino. Deus, ele vê e contempla todas as coisas. Os olhos dele são como chama de fogo, passeia sobre toda a terra, contemplando as obras boas e mais. E Deus tem visto muitas obras mais do ser humano aqui na terra. E ele está falando: arrependam-se. Arrependam-se para que eu não venha destruir uma nação. Arrependa-se para que eu não venha dissipar um altar, né? O evangelho é renúncia, é arrependimento, é atitude. Então essa mensagem é direcionada para pessoas certas. Então arrependam-se ainda, enquanto ainda há tempo, né? Porque a graça tem tempo. Deixa essa mensagem de hoje em nome do Senhor Jesus. Que as pessoas direcionadas, essa mensagem que foram direcionadas para as pessoas certas, que Deus, ele não fala com as paredes, elas venham se arrepender de fato e de verdade, para que não venha acontecer coisas horrendas, como diz a palavra aqui do Senhor. Boa noite, Deus abençoe.